Exato, Léo. E só para colocar aqui no contexto, o que aconteceu foi justamente, e eu acho que você trouxe um ponto importante, não é que essas deportações são uma novidade do governo Trump. Isso, obviamente, já vem acontecendo ao longo de vários anos. A grande diferença, e aí essa é o ponto fundamental, é o tratamento desses deportados, desses imigrantes. É o tratamento, não é a deportação, não é o fato desses aviões estarem chegando aos países latino-americanos. Não, isso acontece de uma forma regular. É a maneira que eles estão sendo tratados, que obviamente mudou, e mudou de uma forma radical. E é por isso, justamente, que, em primeiro lugar, Petro o que fez foi vetar 2 aviões militares que estavam a caminho, justamente, ou pelo menos estavam sendo preparados para decolarem para a Colômbia. E aí, como você falou, Donald Trump, de uma velocidade impressionante, ainda neste domingo, colocou nas suas redes sociais uma série de medidas. Na verdade, são muitas medidas, sanções contra a Colômbia e alertando que isso aí é só o começo dessa retaliação e que, claro, a Colômbia não mudar de opinião ou de postura, mais sanções virão. São sanções comerciais, por exemplo, 25% sobre todos os produtos colombianos, mas que podem ser elevadas a 50% em uma semana, sanções financeiras, a retirada a revogação de vistos, inclusive para funcionários do governo colombiano que já estão nos Estados Unidos, ou seja, no fundo, expulsando essas pessoas, e, claro, o veto a qualquer novo visto, ou seja, fechando o consulado, pelo menos de forma temporária, o consulado dos Estados Unidos na emissão de vistos para colombianos lá em Bogotá. Enfim, é um pacotaço, obviamente, de medidas, mas como você disse, é um recado, é uma medida à Colômbia, certamente, mas é um recado ao Brasil, né, que hoje mesmo o Itamaraty soltou uma nota dizendo que vai questionar justamente o governo americano, é um recado ao México, que na quinta-feira vetou também um avião, depois voltou atrás, depois houve um acerto, o avião acabou indo para o México, mas em primeiro momento o governo do México hesitou, e aí, claro, a todos os outros países da região. É um ataque, eu diria, direto em relação à Colômbia, mas é também um aviso a toda a região sobre o que pode acontecer com quem optar por confrontar, claro, as políticas de Donald Trump. Andresa, dentro do que o Genuíno está apresentando, é interessante que logo depois que vieram as primeiras informações, e a gente vai tratar sobre isso daqui a pouco, sobre as condições em que estavam os brasileiros, as agressões e outras denúncias do voo que eles tiveram de Alexandria nos Estados Unidos para Manaus, né? Houve inclusive uma discussão, né? O governo brasileiro avaliou, o próprio Jamil trouxe, né, de que medidas poderia tomar, né? E inclusive discutiu-se, né, essa possibilidade, inclusive, de não aceitar aviões caso essa situação estivesse daquele jeito, né? Olha, se vierem assim, não vai dar. E aí agora o Trump, ele já deixa claro que quem tomar essa medida vai ser retaliado comercialmente, né? Essa, Camila, tem uma informação exclusiva que eu consegui aqui com algumas fontes de que o Washington está preparando uma nota, uma declaração relacionada ao Brasil. Então, não se sabe muito bem quando que isso vai ser publicado, mas eu imagino que nas próximas horas, até por conta da reação do governo brasileiro, né, que não foi uma reação como do governo colombiano, mas ao que está acontecendo. Então, vamos esperar. Certamente o Jamil vai trazer em primeira mão para a gente o que vai vir nessa declaração ali de Washington. Vamos ver se vem durante o programa, eu também vou atualizando vocês. O governo brasileiro tem mais dificuldades de fazer qualquer ação mais dura com relação aos Estados Unidos, porque a gente tem muitos interesses comerciais envolvidos. Então, a diplomacia brasileira deve agir com um pouquinho mais de cautela, porque não tem nenhum... O governo brasileiro tem dificuldades ali, a gente tem muitos exportadores, né, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são aí o nosso segundo parceiro comercial, então também criar uma confusão ali com o governo Trump pode também repercutir, como a gente viu que está acontecendo na Colômbia, nessas exportações. Isso não seria muito inteligente aqui para o Brasil. Então vai ter que se atuar de uma forma muito cuidadosa com relação a isso tudo, respeitando, né, os direitos aí dos brasileiros, mas por outro lado também uma corda bamba, porque a gente tem essas relações comerciais. O Donald Trump diz que eles não precisam do Brasil, o Brasil precisa deles. De uma certa forma,
ele tem um pouco de razão com relação a como as coisas estão colocadas hoje, mas ele também precisa do Brasil, porque o Brasil está no BRICS e ali também ele não tem muito interesse de fortalecer esse grupo. Então, vai exigir aí muita diplomacia, né, da parte do governo brasileiro para lidar com isso. Vamos ver se essa nota aí, que está sendo elaborada lá em Washington com relação ao que está ocorrendo no Brasil, vai vir muito acima do tom. O Trump já demonstrou, desde que assumiu, de que ele não está para conversa com ninguém, né? Aí ele vai soltar o verbo aí mesmo, como se ele estivesse tuitando e mandando aí no mundo ali da cadeira que ele acabou de assumir. As informações que chegam também aqui, o próprio homepage do UOL destaca isso, que o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, ele anunciou neste domingo que ele pretende enviar o avião presidencial da Colômbia aos Estados Unidos para transportar os imigrantes, né, colombianos que a administração Donald Trump quer deportar em aeronaves militares que o governo de Bogotá se recusou a receber. Ele falou que o objetivo disso é dar um retorno digno aos migrantes, aspas. O governo da Colômbia, sob a direção do presidente Gustavo Petro, disponibilizou o avião presidencial para facilitar o retorno digno dos compatriotas que chegariam hoje ao país às primeiras horas da manhã, provenientes de voos de deportação, diz o comunicado da presidência colombiana. Jamil, você acha que essa declaração do Petro, olha, de que vamos usar então aviões colombianos, nós vamos buscar os nossos nacionais para evitar que eles sejam humilhados no transporte, isso aí vai servir para Washington, para Casa Branca, deixar de lado essas medidas de retaliação? Ou os Estados Unidos vai fazer questão de mandar na hora que quiser e da forma que quiser os deportados, na sua avaliação? Não, essa é uma parte importante da negociação. Por quê? Em primeiro lugar, será que a Colômbia tem condições de mandar todos os voos que forem necessários ou a cada minuto que basicamente o governo Trump exigir? Esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, normalmente quem deporta é quem paga, né, por aquele custo. Então, se você está deportando alguém, cabe àquele país, no caso o governo americano, pagar por aquele, ou organizar o voo, etc. Então, também o custo vai recair sobre a Colômbia pela deportação, por uma medida tomada do outro lado. Então, não me parece que isso também possa ser algo facilmente negociado. Então, tudo aí, vamos aguardar as próximas horas, porque certamente isso vai ser importante justamente nessa negociação. Agora, o que Petro acabou de anunciar foi, na verdade, uma convocação de uma Assembleia Extraordinária dos países latino-americanos, justamente para tentar coordenar uma posição conjunta. Mas isso também é muito complicado, porque, afinal de contas, será que todo mundo vai querer abrir mão, talvez, da sua relação preferencial ou de algum tipo de privilégio, ou de evitar uma crise com Donald Trump em nome, vamos dizer assim, dos colombianos? Ou nós estamos falando de todos os latino-americanos aqui? Qual é a relação? Claro, o Gustavo Petro, nesse momento, tenta internacionalizar, ou pelo menos regionalizar o problema, dizendo, olha, isso não é só meu, esse problema aqui é um problema regional, vamos todos ter de lidar de uma forma coordenada. E ele convoca, por enquanto o Itamaraty não se pronunciou, até perguntei se o Itamaraty chancelava esse pedido de Petro de convocar uma reunião latino-americana. Vamos ver aí nas próximas horas como vai ser. Enfim, já amanhã completa uma semana de Donald Trump no poder. Mas antes de terminar a primeira semana de Donald Trump, nós já temos, obviamente, a primeira grande crise diplomática entre Donald Trump e a América Latina, sem dúvida nenhuma. Agora, olha só, eu tive essa informação vinda de fontes em Brasília que mostram, Andresa, que o Itamaraty, na verdade, dentro do Itamaraty, já circulavam justamente análises dizendo que essa poderia ser a potencial grande, a crise potencialmente maior que poderia atingir a região, e no caso com Donald Trump. A questão é saber se, obviamente, depois desse alerta interno, se as preparações foram feitas. Sakamoto, pode comentar. Posso complementar uma coisa? Claro, por favor. Bem, né? Porque essa proposta do Petro de trazer, né, a América Latina para essa discussão
certamente o Brasil, né, entrando nisso, vai coordenar, até pelo tamanho do país. Então, vai ser aí um grande abacaxi, porque, pelo que eu já comentei aqui, essas questões comerciais do Brasil com os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, tem uma questão aí humana, diplomática, né, de como que o Brasil vai aceitar que os seus sejam tratados pelo governo americano. Então, certamente essa questão da América Latina vai ser uma grande confusão para o Trump, porque todos os países vão acabar se rebelando aí com relação ao que está ocorrendo. E vamos lembrar que o Petro é um presidente, o primeiro presidente de esquerda, né, eleito na Colômbia. Quando ele assumiu, ele já falou que ele iria revisar os acordos comerciais e outros acordos com os Estados Unidos. Então a relação ali já não era muito boa, né? Ele tem uma visão diferente dos Estados Unidos com relação ao governo da Venezuela e saiu na frente aí nesse enfrentamento com o governo americano. Eu acredito que vai ser muito complicado essa articulação não ser conjunta, afinal esses países vão sofrer do mesmo mal. E lembrando que o Jamil colocou bem na coluna dele, essa deportação que está ocorrendo agora ainda não é a deportação que o Donald Trump promete fazer em massa, né, de imigrantes clandestinos que estão nos Estados Unidos. Essa daqui já estava combinada que seria feita. A diferença que ocorreu é a forma como isso foi conduzido, de uma forma violenta, como os relatos aí que a gente viu dos passageiros daquele voo. Então, a situação, que eu estou querendo dizer, é que a situação pode vir a piorar nesses voos que vão começar a partir do governo Trump. A gente está indo agora para um rápido intervalo na TV e aí a gente já volta. O pessoal da internet continua conosco. Jamil, você ia comentar? 2 minutinhos. Entrou esse ponto da Andresa, porque tem muita gente, eu estou vendo nas redes sociais, muita gente já dizendo, não, mas a algema também era usada no governo Biden, isso não é novidade, etc. É novidade sim, isso não há nenhuma dúvida de que há uma mudança no tratamento, não só dos brasileiros, não é uma situação com o Brasil, é uma situação de uma forma geral, adotada justamente já neste governo. Agora, sim, tem toda razão, isso são decisões, claro, que não daria tempo de organizar essa deportação a partir da segunda-feira da semana passada, ou seja, você precisa, obviamente, prender a pessoa, essa pessoa precisa ter um processo, os seus direitos devem ser respeitados, etc. Não dá tempo de você fazer essa deportação instantânea, como a gente está vendo. Não, essas pessoas são pessoas que ainda, vamos dizer assim, foram pegas ainda no governo anterior. A grande diferença, e isso não tem nenhuma dúvida, falei com muita gente, justamente é o tratamento. Mas antes também eu usava algema. Usava. Não é essa a questão, usar ou não usar. Além da algema, o que é feito justamente com esses brasileiros.